Proibido de entrar nos Estados Unidos, contas bloqueadas, cartões de créditos cancelados e agora o que sobra para Alexandre de Moraes? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, então fica aqui que tu vai surpreender com o impacto dessa sanção que o ministro Alexandre de Moraes acaba de sofrer. O certo é que a vida dele nunca mais será a mesma, isso mudou completamente, porque a aplicação da lei Magnitsky é uma das sanções mais pesadas do mundo e faz dele, com toda certeza, um isolado do mundo ocidental. A gente pode dizer que Alexandre de Moraes e os familiares morreram para o sistema financeiro. Obviamente, pode ser feito algumas coisas com outros nomes e tal, mas os sancionados sofrem de forma assustadora quando a gente para pensar como a gente é dependente do sistema financeiro, das empresas americanas, e eu vou falar um pouquinho mais disso aqui. Nesse vídeo a gente vai entender o que aconteceu e por que isso é tão inédito na história brasileira e o que pode acontecer a partir de agora. Primeiro, para a gente entender o contexto disso tudo, a gente precisa lembrar que a lei Magnitsky foi criada pelos Estados Unidos para punir figuras envolvidas em violações de direitos humanos gravíssimas, corrupção severa. Então, nessa lista, a gente tem pessoas como Vladimir Putin, Kim Jong-un, líderes iranianos, a gente tem os ditadores aqui históricos do Peru, da Venezuela, os atuais. Então, a gente tem uma lista. No Brasil, por exemplo, a gente tem o PCC como sancionado, né? Então, a gente consegue comparar e ver como é o peso e em que time o Alexandre de Moraes se enquadrou na visão dos Estados Unidos. Diz aí, tu acha que tá certo esse negócio aí, essa punição? Os outros ministros também deveriam sofrer com isso? Vamos lá, o Alexandre de Moraes já foi, os outros ministros, pelo que a gente entende, estão na mira, né? E aí os 5 principais impactos, né, dos direitos aí na vida do Alexandre de Moraes com relação a essa lei. Nada mais de Disney, de Califórnia, nada de dar palestra nos Estados Unidos. Basicamente, o Alexandre de Moraes não pode mais pisar em solo americano. Esse é o primeiro ponto. Além disso, o congelamento de ativos é outro peso extremamente impactante. Contas, investimentos e empresas nos Estados Unidos, tudo congelado, mesmo que estejam em nome de terceiro, que sejam comprovadas essas ligações. E, obviamente, o pessoal já ia se preparando para isso, mas o sistema financeiro está ligado, hein? Além disso, proibições de transações com empresas americanas. Então, Visa, Mastercard, ou seja, o cartão de crédito, você foi. Apple, o celular da Apple, bancos que são ligados com o sistema americano, então inclusive os bancos brasileiros, inclusive o Banco do Brasil, que é onde ele recebe o salário dele, vai ter que encerrar a conta dele, provavelmente já deve ter encerrado, inclusive, a conta dele, né? Fintechs, as instituições financeiras globais, acabou, né? Isso é um fato já. Além disso, a exclusão do sistema financeiro global, né? É um bloqueio internacional, então não é só algo local americano, só com as empresas ligadas brasileiras. É um bloqueio global e o mundo moderno respeita isso. E para a gente entender um pouco, né, a gravidade, a gravidade desse fato para o Brasil, é que nunca um ministro da Suprema Corte brasileira foi colocado nesse tipo de posição. É algo extremamente inédito e isso reabre, sem sombra de dúvida, um debate profundo sobre a democracia. Porque a gente vê a mídia falando que tá tudo certo, é democrático, e aí, será que realmente o que ele estava fazendo era democrático? Será que ele excedeu nos limites do poder dele? Principalmente, como os Estados Unidos enxergam o restante do judiciário brasileiro? A gente precisa lembrar que a gente tem uma eleição chegando aí. Essa eleição estava completamente comprometida com o judiciário atual. Os Instagrams dos influencers, já, os que ainda estão funcionando, incrivelmente só Instagrams de direita saíram do ar, né? Foram bloqueados pelo Alexandre de Moraes. A gente teria essa eleição, muitos outros Instagrams, contas de influencers iriam sair do ar novamente. Então agora isso talvez mude esse panorama. É um dos pontos que talvez o restante do judiciário agora vai acalmar. Vamos ver, né, os próximos capítulos. Mas o fato é esse, né? Nunca tivemos um juiz, um ministro do Supremo sofrendo, né, esse tipo de enquadramento, né? E aí a gente está basicamente assistindo um momento que para nós é inédito na história brasileira, então merece ser muito bem falado, a gente entender o que está acontecendo por trás disso. Obviamente tem fatores políticos que estão incentivando os Estados Unidos a fazerem isso
nesse momento. Se fosse um governo de esquerda lá, duvido que isso iria acontecer, mas a gente precisa prestar atenção. Isso vai ter desdobramentos incríveis ao longo do tempo, na moeda, no juro local, nas eleições. E o grande detalhe é que agora com essa sanção oficializada, a gente tem um divisor de águas. Esse é o fato. Não importa, né, se você gosta, se você odeia o Alexandre de Moraes, o que está em jogo aqui é um equilíbrio nos poderes que, com toda certeza, todos os países sérios enxergam que a nossa tríplice balança aqui dos poderes, né, estava desequilibrada. É só a gente ver o fato do IOF, onde o governo estava discutindo lá com o legislativo, né, essa lei do IOF, e o judiciário chamou eles dois lá e disse, não, vai ser assim, ó, tá resolvido. Então isso nunca existiu, isso é um fato gravíssimo, né? E agora a gente tem um olhar estrangeiro que deve se estender para a Europa, inclusive, nesse sentido aí. E o que eu queria saber é o seguinte, se você primeiro quer entender ainda mais sobre os desdobramentos dessa história, como isso vai se desenrolar, se inscreva no canal aqui para saber mais, porque o próximo vídeo que eu vou gravar é o que eu faria se eu sofresse uma sanção na lei Magnitsky. Como é que fala? Nem sei mais. Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, se inscreve aí já para estar por dentro. E eu vou estar acompanhando cada passo, né, desses próximos desdobramentos e fazendo conteúdo aqui. Também quero saber nos comentários qual a tua opinião, se essa sanção é justa, se não é, se é exagerada. Então, era isso. Deixa um comentário, não se esquece de curtir, se inscrever e abraço, até a próxima.